Vamos ao resumo do 5º dia das audiências de defesa do caso Flor de Lis. O caso Flor de Lis vem mobilizando a opinião pública, não só por se tratar de uma figura até então bem valorizada no mercado gospel, mas pela configuração controversa da pseudo-família da deputada. Flor de Lis ganhou notoriedade sendo vista quase como uma heroína por ter adotado 55 filhos. Logo, foi contratada por uma gravadora. E foi aí que o dinheiro começou a entrar. Flor de Lis se tornou pastora e ergueu muitos templos. Mas as informações dos bastidores da vida de Flor de Lis, que vieram à tona com o assassinato de seu esposo, que segundo o Ministério Público tem ela como mandante, fizeram cair por terra os templos, a carreira de cantora e a imagem familiar que tínhamos dela. O que na verdade pode ter sido apenas uma mistura de narcisismo com interesses financeiros e síndrome de Estocolmo, a qual seriam vítimas seus filhos e netos. O que ainda não caiu foi sua imunidade parlamentar, para que Flor de Lis possa juntar-se aos seus e aguardar julgamento em regime fechado, pois os políticos têm dificuldade de exercer suas funções devido à pandemia, mesmo ganhando absurdos, enquanto o Brasil inteiro continua na labuta. Nesta sexta-feira, 18 de dezembro de 2020, os réus começaram a ser ouvidos, começando por Flor de Lis, seguidos por Lucas e Andréia, respectivamente. Na verdade, teria sido Marzi, mas por algum motivo, acredito por achar que sua cliente conseguiria ainda ontem o habeas corpus de Andréia dos Santos Maia, pediu para que sua cliente fosse ouvida antes de Marzi e seu pedido foi atendido pela juíza. A juíza responsável pela questão de homicídios, Neari dos Santos Arce, disse que gostaria de ter ouvido a todas as defesas naquele dia, mas que infelizmente não poderia devido ao alto número de pedidos que estariam esperando de outros casos, os quais deveriam ser finalizados ainda ontem. Por isso, ela conseguiu ouvir somente 3 réus. Dr. Ângelo Máximo demonstrou preocupação com isso, uma vez que, diante de tudo que foi exposto, irá favorecer as próximas defesas, que terão mais tempo para colher provas e estudar estratégias em favor de seus clientes. Mas vamos seguir agora com a ordem de depoentes, começando por Flor de Lis, que, segundo o MP, é mandante e articuladora do crime que levou à morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo. Ao início do julgamento, a juíza anuncia que a defesa da ré Flor de Lis informou que ela não iria responder perguntas da acusação, ou seja, nem de Ângelo Máximo e tampouco do Ministério Público. A juíza insistiu e o procurador também. Houve um momento de atrito entre o Ministério Público e a defesa de Flor de Lis, Dr. Hollenberg. O Ministério Público garantiu que não faria perguntas condenatórias, estaria ali apenas pela busca da verdade. Dr. Hollenberg disse que ele também estaria em busca da verdade e que teria muitas provas documentadas recolhidas por ele. A juíza, então, pediu que o doutor apresentasse as tais provas. E então o advogado de Flor de Lis disse que iria apresentar na hora e no momento certos. Hollenberg foi taxativo. Não. Então a juíza se dirigiu a Flor de Lis e disse: você tem direito de escolher ser indagada pelo MP e o assistente de acusação, mesmo sua defesa não querendo. A senhora vai fazer o quê? Então, Flor de Lis respondeu que iria seguir o conselho de sua defesa. Sendo assim, Flor de Lis foi indagada apenas pela juíza e por seu próprio advogado. Adendo. Em um momento de intervalo, ouviu uma conversa entre outros advogados dos réus, entre 2 ou 3 deles. Não sei dizer os nomes. Um deles disse: cara, agora a gente vai ter que arrumar prova de tudo, senão a gente vai se ferrar. E completou dizendo: ainda mais com um assistente de acusação desse. Acredito que ele estava temeroso, pois o Dr. Ângelo Máximo é muito bem preparado e munido de documentações que lhe cabem. A juíza então narrou os fatos do crime e o que teria feito cada um dos envolvidos. Disse que Carlos Ubiraci é corréu porque sabia das tentativas anteriores de envenenar o pastor e não denunciou. E segue a juíza narrando, dando nome a cada crime pelo qual Flor de Lis e os demais réus respondem. Vamos colocar na matéria dedicada ao depoimento de Flor de Lis. A juíza quase perdeu a paciência com Flor de Lis, que negou tudo, absolutamente todas as acusações. No início, a juíza disse: a senhora tem algum outro apelido com o qual as pessoas lhe chamam? Ela, bem lentamente, disse: não. A juíza pergunta novamente e Flor de Lis então responde: meu marido me chamava de Nem, minha Nem.
A juíza então reforça a pergunta. A senhora nunca foi chamada por ninguém de Keturiene? Esta parte foi um pouco bizarra e Flor de Lis negou. Todas as vezes que Flor de Lis não escutava a pergunta, a juíza se exaltava porque parecia uma tática por parte da ré de tentar parecer inocente, desconectada ou sei lá mais o quê. Aí a juíza disse: sobre as rachadinhas em seu gabinete, o que a senhora tem a dizer? E Flor de Lis responde que se houve, nunca foi repassado nada a ela. Então a juíza rebate: por que essas pessoas vieram aqui falar isso então? Flor de Lis respondeu: eu não sei porque estas pessoas estão dizendo isso aqui, excelência. Então a juíza rebateu: senhora, elas não estão dizendo. Elas apenas responderam o que lhes foi perguntado. Neste momento, Ângelo Máximo identifica alguém na plateia muito parecido com Ramon, mas o rapaz com máscara diz não ser o Ramon, neto de Flor de Lis investigado. Logo mais adiante, a juíza descreve novamente, mas desta vez de modo mais lento e de fácil compreensão, a participação de cada um dos filhos da deputada nos crimes. Então a juíza pergunta: tudo isso é verdade, senhora? E ela responde: não. Depois de muitas perguntas a Flor de Lis e uma sucessão de incoerências em suas respostas, a juíza perde a paciência, encurrala a Flor de Lis, porque a cada hora ela diz uma coisa que parece não se encaixar na anterior dita por ela. Flor de Lis também criou uma nova cena do crime, onde inculpa Lucas e, ao final, em um outro momento, empurra Marzi do penhasco. Mas vamos ver tudo isso no documental de seu depoimento em exclusivo. Após Flor de Lis, entra na sala Lucas. Então, dos réus, permanecem apenas Flor de Lis na sala de audiência e buscam Flávio. E então começa o depoimento de Lucas. Os aspectos mais polêmicos serão tratados na matéria dedicada ao depoimento de Lucas. Vale lembrar que agora é a hora que as coisas se esclarecerão ou que ficarão ainda mais confusas. Por isso é importante lembrar e ter sensatez de entender que aqui as pessoas citadas respondem por um crime relacionado à morte do pastor Anderson do Carmo, a uma carta forjada ou a tentativas de envenenamentos. Respondem somente por estes 3 crimes. Por isso, pouco interessa se a deputada usava de satanismo, fazia sexo com outras pessoas, a não ser se foi com menores. Isso serviu apenas de base para o entendimento da dinâmica familiar por parte da investigação. E mais, se Lucas já estivesse ligado ao crime ou se Andréia já tivesse respondido por tantos outros processos criminais. Então, senhores e senhoras, peço para que usem do bom senso para entender o sistema penal brasileiro e, se não me engano, que vigora no mundo das leis. Então, vamos estimular o nosso discernimento social para entender 3 casos julgados apenas. 3 casos. E só através desta coerência é que a sociedade vai à frente, é que a sociedade avança. Vamos ao caso de Lucas. O rapaz entra e conta sua versão do crime, confirma que recebeu proposta, confirma de quem veio, confirma que foi com Flávio comprar a arma, mas apresenta outros motivos apresentados por Flávio a ele para a compra da arma. Ele, Flávio, achou que por eu trabalhar no tráfico, eu saberia onde comprar uma arma. Não sei qual é a dinâmica das organizações criminosas, mas não foi ali que o motorista de Uber levou Flávio para adquirir a arma. A juíza cumprimenta Lucas e narra o crime imputado a ele, de associação criminosa, por ele ter acompanhado o autor dos disparos para comprar uma arma na favela da Maré. Então a juíza inicia. Lucas, foi dito aqui, por Flor de Lis, que o senhor tinha um quarto só para o senhor, com ar-condicionado e videogame, na casa de Flor de Lis. Procede? Não, não procede. Como era então? Era o menos favorecido, tinha que arrumar toda a casa, comprar pão, levantar cedo, bem diferente do tratamento com os demais. O senhor saiu da casa em razão deste tratamento? Sim. O senhor se envolveu com o tráfico? Sim. Onde? No Morro da Cocada, disse o rapaz. Em qual facção? No Comando Vermelho. Lucas então discorre sobre como foi abordado pela família para matar o pastor e o dinheiro que lhe ofereceram e a negativa e as insistências de Marzi, que relatavam uma série de qualidades negativas do pastor para motivar o assassinato. Me ofereciam 10 mil reais mais os relógios de meu pai. Aí eu fiz um print de tudo. O rapaz explica com uma riqueza de detalhes impressionante tudo.
com muita calma, mas com precisão. Eu disse a ela que estas coisas eu não fazia não, cara. Palavras de Lucas. E disse também que Marzi mandou prints para ele de um número registrado como Minha Rainha, que era da mãe deles, Flor de Lis. Narrou os fatos já sabidos que serão retratados e muitas outras insistências de Marzi para tentar convencê-lo. É interessante observar a insistência dessas moças da casa que recorreram a uma irmã que, por morar numa favela, segundo elas, conheciam algum matador. Fazem busca no computador, pedem a namorado de Simone, a Lucas, ou seja, deram tanta bandeira que seria mais fácil colar um cartaz nas ruas para recrutar alguém disponível, ou sair com um megafone pelas ruas. Voltando a Lucas. Aí meu irmão Daniel me ligou e disse: Lucas, fica esperto, porque a Marzi tá falando para todo mundo que você disse que ia matar a Simone e a Lohane. Então a juíza perguntou se foi pela negativa de matar que Marzi teria feito isso. E ele disse: acho que sim. Aí eu liguei para minha mãe e disse que queria falar com ela. Falei das mensagens, das insistências e das ofertas e que as mensagens teriam vindo de seu celular. Então minha mãe começou a ler as mensagens na minha frente e disse que isso era coisa da Marzi, que ela não sabia de nada. Minha mãe apagou todas as mensagens. 1 mês e meio depois, mais ou menos, a Rayane me ligou e me perguntou como eu estava, se estava com dinheiro, se eu não estava precisando de nada. E então chegou ao ponto que queria. Perguntou se eu não queria matar o Anderson ou indicar alguém. E aí eu disse: eu não faço não, tô fora destas coisas, não faço essas coisas não. Rayane fez algo parecido com Érica, outra irmã, a qual já temos o depoimento aqui no canal. A juíza seguiu. Ou seja, o senhor recebeu uma proposta direta da Marzi e indireta de Rayane para matar o pastor. O senhor sabe se o pastor teve ciência das mensagens? Sim, ele teve. E ele estava em cima da Marzi para entender isso. Lucas é sucinto, claro e objetivo. Não desperdiça palavras e nem se exalta. Então a juíza pede que Lucas relate o episódio da compra da arma, motivo pelo qual ele está preso. Flávio foi me procurar no fim de maio e eu estava em casa no morro. E os caras que moravam comigo disseram que um playboy estava me procurando e eu desci lá para ver e era o Flávio. Ele disse que o atual marido da ex dele, Tatiane, estava ameaçando ele e ele perguntou se eu não teria alguém que vendesse arma para indicar. E eu disse: não sei, cara, não sei. Aí ele insistiu, eu liguei pro Daniel Soter e ele disse que tinha alguém. Aí os dois combinaram de comprar a arma. Na sexta-feira de tarde, o Flávio manda mensagem perguntando se eu não queria ir com ele. Quando chegamos lá na Maré, favela da Maré, no Rio, ele disse: vamos aguardar aqui que o Daniel vai chegar. Ele chegou, o Flávio deu o dinheiro para ele e a dinâmica toda nós vamos contar no depoimento de Lucas. Houve toda uma dinâmica aqui. Não é uma coisa fácil, é uma coisa perigosa. Portanto, tem muitas pessoas envolvidas na compra de uma arma. Talvez por isso Lucas não quisesse intermediar a compra e a venda. Fontes disseram que Lucas já poderia ter conseguido seu habeas corpus, mas não teriam feito por medo do que pudesse acontecer se o garoto saísse de lá. Lucas não morava mais na casa, mas tinha acesso livre e ia sempre lá. Saiu de casa em 2018, porque a desigualdade na casa fere as pessoas e disse que na noite do crime teve que fechar a boca mais cedo, a boca de fumo. E naquele dia só tinha ele lá. Ele fechou a boca para ir a um bailinho e, como era perto e estava de carro com um amigo, resolveu deixar na casa, pois era todo o dinheiro que tinha entrado no tráfico naquele dia. Quando chegou em casa, Lucas estranhou porque encontrou o portão aberto e os cachorros não estavam latindo. Lucas também desmentiu as declarações de Flávio de que foi torturado na delegacia. Para dizer a verdade, é que o tratamento foi muito digno, disse o rapaz. Então, a juíza pediu que Lucas falasse sobre a carta, o episódio da carta. Este foi um resumo por alto do depoimento de Lucas, mas tem, claro, outras dinâmicas. Então, a juíza informou que o próximo depoimento seria o último do dia e que voltaríamos somente no dia 22 de janeiro, pois tem um monte de pedidos para analisar até ontem à meia-noite. Dr. Hollenberg faz uma graça e a juíza diz: o senhor gostou, né?
pois o advogado terá mais tempo para estudar novas táticas de defesa e conseguir provas ou não para sua cliente Flor de Lis. Então, fomos ao depoimento de Andréia dos Santos Maia. Vamos diretamente. O depoimento de Andréia nos trouxe uma aula sobre o sistema prisional do Rio de Janeiro. Corrupção, enfim, como funciona o sistema. Após o depoimento da moça, o que se falava em louco é que ela assinou sua sentença de morte com o seu depoimento. Foi um depoimento muito corajoso, pois milícia é um assunto muito sensível de se tratar e, através dele, podemos chegar aonde queríamos. Mas, segundo o depoimento da moça, Flor de Lis teria intimidade com o sistema prisional, regalias lá dentro, fácil acesso de seus advogados aos réus também foram tratados neste depoimento. Dona Andréia, a senhora já foi processada outras vezes, eu tenho aqui 12 anotações, é verdade? Sim, por estelionato, certo? Olha, os fatos aconteceram na mesma época que eu fui absolvida de 7 e 5 foi só com o BO judicial. A senhora transportou a carta ao presídio? Não, excelência. Eu não transportei a carta. Eu recebi esta carta da esposa de um preso para entregar nas mãos do Adriano. A senhora é esposa do réu Marcos, certo? Sim. Ele, na época, estava preso no mesmo local que Lucas e Flávio, correto? Sim, excelência. Há meses atrás, certo? Sim, excelência. E hoje não mais, certo? Sim. Seu marido tem trânsito livre no presídio, certo? O presídio em questão é o Bandeira Branca, talvez um dos mais perigosos, pois é um presídio de milicianos. Milícia é um modus operandi de organizações criminosas formadas em comunidades de baixa renda, com conjuntos habitacionais e favelas, e que, a princípio, efetuam práticas ilegais sob a alegação de combater o crime do narcotráfico. Tais grupos se mantêm como os recursos financeiros provenientes da extorsão da população e da exploração clandestina de gás, televisão, TV a cabo, máquinas, caça-níqueis, agiotagem, ágio sobre venda de imóveis, enfim. Ao que parece, esta investigação está deixando um pouco a desejar, uma vez que em cada depoimento surge o nome de mais pessoas que supostamente teriam ciência das coisas e nada fizeram para impedir, ou que nem quisessem mesmo. Qual é o nome da esposa do Valdemar, senhora? É Tássia. Mas o Valdemar é um preso que fugiu do carro da Goia, não sei, e é muito fácil de encontrá-lo. E então surge um novo nome, de um preso chamado Valdemar, que seria casado com uma advogada chamada Tássia. Excelência, o Valdemar é um preso que fugiu do carro do Goia. É muito fácil de encontrar. A senhora sabe se ele se encontra ainda no presídio? Não, senhora. Após a questão dele, ele foi transferido pelo Rocha. E a juíza questiona por que o Valdemar e a advogada não foram arrolados. Andréia é líder comunitária do presídio e alegou que para entrar no presídio tem que passar por um scanner minucioso e que a doutora Tássia não precisava, ela teria passe livre. Somos perseguidos, eu e meu marido, pelo Rocha, acredito que seja o ex-diretor do presídio. Isso foi provado pela doutora Bárbara, disse Andréia. O Rocha, ele aproveitou deste caso de grande repercussão para prejudicar a gente. Não tinha necessidade do meu marido correr o risco de perder a carteirinha dele para entregar uma carta. Isso prejudicaria muito a ele. A juíza então perguntou sobre os depósitos de Flor de Lis e Andréia disse que ela comprava comida para os presos todas as semanas e que Flor de Lis lhe efetuou muitos outros depósitos, não só esses, inclusive para a compra de pratos com camarão para entregar aos filhos e os demais, porque na cadeia se divide sempre. E outros depósitos também, disse Andréia, para pagar uma advogada para o Lucas, que eu indiquei. Ela dizia não ter dinheiro para tal e ia me depositando assim, aos poucos. Andréia alega que este tal de Valdemar usou o Lucas para que, através da mãe do rapaz, ele conseguisse transferência para outro presídio. Lucas não teria dito nada sobre isso por medo. Rocha foi exonerado e o Valdemar disse: "Como vou ser transferido agora? Eu só gastei dinheiro nessa história, excelência, e não fiz nada a respeito disso. Eu prefiro comprar do que levar coisa porque eu sei o que estou levando. E eu recebi não só este, mas vários depósitos de Flor de Lis, inclusive para contratar a advogada de Lucas. Ele queria esta advogada, Tássia, que cobrou 200 mil, e a Flor de Lis disse que não ia pagar.
O Lucas tem medo do Valdemar, por isso ele não vai falar nada. O Lucas é um menino bom, mas ele tem uma veia pro crime. E se ele ficar andando com estas pessoas, vai se tornar um bandido perigoso. Apesar de tudo, Andréia disse acreditar que esta carta nem teria entrado lá por Tássia e nem por Valdemar, e sim pelos advogados da própria Flor de Lis que tiravam Lucas da cela quando queriam. O Valdemar ofereceu muitas coisas para o Lucas entrar no crime. Ele precisa de assistência, o Lucas precisa de assistência. A versão apresentada por Flor de Lis sobre o Lucas foi que os amigos do rapaz teriam entrado pelo portão de trás enquanto ela estava no terceiro andar. Como é que ela sabia disso, Excelência, se não viu ninguém? É muito estranho, né? Coisas estranhas acontecem na SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária, dependendo do grau de intimidade que os advogados têm lá dentro do presídio. Eu queria que investigassem a perseguição que meu marido sofre lá dentro. É ao tempo todo. Já levou 17 facadas e muito mais. Por isso, querem jogar este caso aí nas costas dele. Todas as vezes que eu falava alguma coisa com os advogados dela, no outro dia meu marido sofria represália lá dentro. E eu só fui saber deste homicídio a partir do momento que Flor de Lis, infelizmente, entrou na minha vida. A depoente chora e pede por favor para poder responder em liberdade, que é inocente, que tem 2 filhos para cuidar. E na assentada, seu advogado fez a solicitação que, porém, foi indeferida pela juíza. A juíza não autorizou a soltura prévia de Andréia. Não autorizou a de Andréia, tampouco de Adriano, filho de Flor de Lis. Houve também, na assentada, um desentendimento entre Ângelo Máximo, assistente de acusação, e Anderson Hollenberg, advogado de Flor de Lis. A ré Andréia é ré por associação criminosa. Foi presa porque, segundo as investigações, fez chegar a carta forjada de Flor de Lis a Flávio por dinheiro. Carta que ela teria entregado a Lucas para que ele a copiasse e assinasse assumindo a autoria do crime. Este foi apenas um dos pontos deste último dia de audiências sobre o caso Flor de Lis neste ano, que serão retomadas em 22 de janeiro. Porém, por aqui, ainda que em semiférias, continuaremos com os depoimentos 1 a 1, lives e não só, com outras matérias exclusivas ligadas ao caso. Na segunda-feira teremos o depoimento de Dayana.